Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, rapaziada do nosso canal Futebol Total Oficial, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal e mais um vídeo aí falando do Palmeiras, Savarino no Palmeiras, será? Nesse vídeo aí você vai ver o que os comentaristas falaram sobre isso. Bom dia especial de hoje vai para quem? Vamos ver aqui para quem vai o bom dia especial de hoje. Tá aqui o Hércules, bom dia, esse canal faz parte da minha rotina matinal, seus cortes são os melhores, sou de Vitória, Espírito Santo. Grande abraço aí pro Hércules, abraço aí pra Vitória, eu curto muito Vitória, já fui várias vezes em Vitória, Guarapari, ali Espírito Santo, muito bom Guarapari. Vamos aqui para o Carlos agora, assisto seu vídeo toda noite, porque estou no Japão, deitado, pronto para dormir. Abraço, galera, se inscreva no canal do amigo. Para o Carlos é boa noite aí para o Carlos no Japão. E outras pessoas que estão assistindo a gente no Japão. Tem muitas pessoas aqui que comentam que são do Japão, Portugal. Abraço aí para todos. E aqui o Chico Jesus, bom dia, assistindo o seu programa Pissarras, Santa Catarina. Pessoal, se você for olhar no vídeo anterior que eu falei dos comentários, pessoal me zoando aí, eu falando lá da cidade chamada Feliz Natal, a outra Piripiri, eu acho, Piripiri, pessoal me zoando, ó, esse negócio de cidade aí, porque tem um nome de cidade engraçado aí, ó, aí o pessoal fica zoando. Eu não tô zoando não, pessoal, eu tô falando sério, porque aí tem cidade que eu não conheço. Por exemplo, essa aqui, Santa Catarina, eu não conheço. Pissarras, ali do Vitória Espírito Santo, ali do amigo ali, eu já conheço. Muitas cidades são conhecidas, agora tem outras que eu, por exemplo, nunca tinha ouvido falar na cidade Feliz Natal. E daqui a pouco o nosso canal aqui no começo do vídeo vai ficar todo mundo um zoando o outro aqui daqui a pouco. Daqui a pouco já o outro fala o nome da cidade, aí o nome é engraçado, e vai ficar um zoando o outro no comentário aí. Mas voltando aqui, né, pessoal? Você quer ter o seu comentário aqui no início do vídeo, deixa aí o seu nome e deixa a sua cidade, né? E que a sua cidade não seja engraçada para você não entrar na zoeira também. Mas deixa aí o nome da sua cidade, deixa o seu comentário e os melhores comentários a gente vai trazendo aqui no início do vídeo. Antes de soltar o vídeo, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho da notificação, deixa eu falar bem rápido, logo o pessoal tá falando que eu tô meu vídeo de manhã, tô falando muito de manhã. Vamos para o vídeo e daqui a pouco a gente vai estar de volta. Com bola nessa segunda. E para animar o torcedor, caras novas. Aníbal Moreno, Caio Paulista, que pulou o muro, e o Bruno Rodrigues participaram normalmente da movimentação com o restante do grupo. Os desfalques ainda são Dudu e Gabriel Menino, que estão em recuperação de lesão, processo de recuperação. Os treinos estão sendo conduzidos pela comissão técnica do Palmeiras, com João Martins, Vitor Castanheira, Carlos Martinho e Thiago Costa. A gangue, no bom sentido, do técnico Abel Ferreira, que, em acordo com o clube, vai se apresentar somente na próxima semana. Se eu fosse presidente do Palmeiras e o técnico Abel Ferreira me pedisse uma semana, eu falaria para ele, uma só? Você quer duas, três? Fica à vontade. Mas você merece, você tem crédito. A questão foi que ele... Olha como também foi bem pensado, né? Quando o Palmeiras vence o título do Campeonato Brasileiro, o Abel fica uma semana a mais aqui no Brasil para planejar o ano de 2024. Então ele vai voltar... Quer dizer, não é nem que ele está tendo uma semana a mais. Não, ele só está tendo uma semana diferente. Diferente. Porque quando os auxiliares foram para Portugal já para as férias descansar, ele falou, não, eu vou ficar focado, eu vou pegar meu papel, minha caneta e já vou planejar o ano de 2024. Muito bem. Foi para Portugal, mas não perdeu o lugar, mas ganhou uma semaninha além. Mas está explicado aí pelo nosso Lazzarini. Saiu de férias depois, o glorioso Abel Ferreira. Mais uma do Verdão, o Arthur foi vendido ao Zenit por 80 milhões de reais, negócio fechado. O Palmeiras que demorou um pouquinho para anunciar essa contratação. O Arthur, parece que a decisão ficou pro Arthur, né? Que o Palmeiras já estava ok, com o Zenit, tudo certo ele pediu para pensar, né? O Arthur pediu um pouquinho para pensar. Chegou a uma boa decisão na sua avaliação, Lazzarini? Eu acho que sim. E para o Palmeiras foi uma excelente venda para a equipe da Leila, porque a gente está falando realmente de 80 milhões. Palmeiras compra do Bragantino e vende por quase o dobro, né? Comprou por 35 na época, então mais que o dobro, na verdade, né? E aí a gente está falando justamente de um Arthur que
estava naquela curva descendente, porque termina a temporada um pouco na baixa, termina a temporada na reserva, porque quando ele chega, ele ganha essa posição de titular realmente. Agora, para o Palmeiras foi uma excelente venda, viu, Tomás? Faz até a gente pensar, né? O Júlio tocou nesse assunto. O jogador é contratado por um valor já alto para o mercado brasileiro, depois de ter sido vendido pelo próprio Palmeiras por menos para a mesma equipe, o Red Bull Bragantino. Mas está badalado, está valorizado, o Palmeiras vai lá e investe. Aí, um ano depois, com um jogador menos valorizado... Vende por mais. Vende por mais. E o Bragantino vai abocanhar uma partezinha também, porque o Bragantino ficou com 10%, né? Faz a gente pensar e não teria nada de errado nisso, não vejo nada de errado adiante, mas se já não tinha ali alguma coisa com o time da Rússia, né? Pensando, pô, a gente vai contratar, mas pode ser que a gente já venda ou de repente uma negociação casada, como nos tempos de Parmalat, lembra que isso acontecia muito? O jogador ia fazer uma ponte em tal lugar. Antônio Carlos no Albacete da Espanha. Tinham muito. Bate e volta, né? Falam muito no Cafu também, que foi para um clube de fora e aí voltou para o Palmeiras, para não ir direto de São Paulo para o Palmeiras. Bom, ainda falando do Verdão, no dia 21, Novo Horizontino, no interior de São Paulo, será o adversário da estreia do Verdão nesse Campeonato Paulista. Verdão muito favorito para conquistar depois de décadas o tricampeonato paulista ou apenas favorito? Tendo ali mais chance do que o São Paulo, eu acho que... um pouco mais de chance que Bragantino e Corinthians. Como é que você Eu acho que super favorito não, mas favorito. Entra como favorito realmente por conta de ser o atual bicampeão e por conta dessas mexidas. Aquilo mesmo que a gente falou de arejar. Acho que o Caio não vem para ser o titular, né? O Piquerez vai ser esse titular no início, mas o Aníbal Moreno vem principalmente por conta da lesão do menino, né? O menino que não vai voltar agora, então o Aníbal vem para fazer essa dupla com o Zé Rafael, que a gente até anunciou também a renovação de contrato do Zé Rafael. Vai ser interessante de ver como vai ser esse desenvolvimento do jogador argentino. E ainda o ataque, porque o Palmeiras não vai ter até o meio de fevereiro o Endrick. O Endrick se apresentou hoje, né, na seleção pré-olímpica, onde o time vai disputar ali a vaga na Venezuela para os Jogos Olímpicos de Paris. O Endrick, que termina a temporada, ao contrário do Arthur, totalmente em alta, o Abel perde seu principal jogador, a sua referência, por praticamente 8 rodadas do Campeonato Paulista. Então é muita coisa. Porque ele vai lá, vende o cara, depois ele contra, depois ele vende por mais caro, de novo. E não só no Palmeiras, em vários outros clubes que fazem negócio com os russos, é sempre um negócio meio maluco, assim. Se deu bem o Palmeiras aí, 18 milhões de euros vendeu o Arthur ao Zenit. O Kevin também pode sair, pode ir para o Shakhtar Donetsk, e o Endrick vai embora no meio do ano para o Real Madrid, mas já está fora de combate no Palmeiras, porque está lá com a seleção olímpica, veja só. Estava lá, tá em treinamento com a seleção olímpica, então, portanto, aliás, não deve nem jogar esse jogo do Palmeiras contra o São Paulo pela Supercopa, que ainda não tem lugar. Aliás, CBF, meu Deus do céu, vocês escolhem até técnico na seleção e não escolhem o lugar da Supercopa, é inacreditável, né? E ontem o Palmeiras apresentou não, já começaram a treinar com o grupo, o Aníbal Moreno, o Caio Paulista e o Bruno Rodrigues, por enquanto, os 3 reforços da temporada do Palmeiras, que aqui na nossa enquete é o que está se dando melhor, é o menos votado, porque a pergunta é quem terá mais dificuldade na temporada, e o Palmeiras apenas 5% acha, pelo fato de não ter um grande reforço ainda. Corinthians em formulação 38%, Palmeiras sem grande reforço 6%, São Paulo que perdeu o Dorival 56%. Eu estou aqui numa cruzada infinita pelos likes, depois de ter chutado lá em cima, então dá uma força aí, dê um like, chama ele, parentes e amigos, ainda tem um tempinho de programa aqui. Chama o Tino Marcos para essas notícias. Foi mandado embora. Foi não, foi mandado, não, ele saiu. Foi mandado embora. Muito bem, Facicani, você cumpre aí a sua suspensão até o final. Temos mais alguma coisa para dizer, não? Do Palmeiras? Temos uma informação do Palmeiras aí. Do Palmeiras, da Leila, é isso, né? Já falou ontem, mas ontem a assessoria da Leila disse que a Leila não vai comentar a respeito do novo patrocínio do Corinthians. Ué? Porque havia uma declaração. Se você quiser, dá tempo de soltar a declaração da Leila. A Leila falou que cobriria a proposta. Só para a gente contextualizar. Solta aí, de quando é essa declaração? Daquela entrevista que ela deu. Um mês e pouco, né, Facinca? 2 meses, né? Não mais do que isso. Pode mandar. Play aí na Leila. Vamos lá. Facinca falou quase 2 meses. O que a Leila disse?
Eu vou te fazer a seguinte, falando ao vivo e a cores aqui para todo mundo, tá? Me prove que essa camisa do Corinthians, eles estão pagando 123 milhões, me provem, eu quero ver o documento, eu quero ver o papel. Que eu pago 123 milhões eu aumento, eu sou a patrocinadora, eu sou a presidente, entendeu? Eu pago 123 milhões, mas eu quero que vocês me mostrem o documento. Eu quero que comprove que essas empresas que estão patrocinando o Corinthians pagam 123 milhões de reais por ano. Bom, contextualizar, isso é antigo, lá o Duílio era o presidente e o Duílio estava prometendo chegar a 123 milhões vendendo todos os espaços na camisa corintiana. Essa entrevista é uma catástrofe em todos os sentidos. É uma entrevista invejosa, é uma entrevista de dor de cotovelo. Eu gostei, cara. Mostra lá e aumenta. Uma entrevista que comprova conflito de interesse, sim, sou patrocinador e presidente. Acabar o programa, se você pensasse no Palmeiras mesmo, você arrumava o contrato lá e dava pra Leila e subia o patrocínio. É isso. Você não pensa no Palmeiras. Presidente do Corinthians. Você devia pensar mais. Acabou o programa. Obrigado a todos. Pessoal do nosso futebol. E mande uma boa tarde. Isso é uma boa. Eu sou Augusto Melo. Amanhã estaremos de volta às 11h. Cala a boca, às 11h30. E o Palmeiras e o Corinthians, você não vai falar nada. O Corinthians ele está arrancando do Palmeiras o seu. Não, recusou a proposta de João Paulo Sampaio. Que pena. Amanhã. Hora de falar sobre o Palmeiras. É que surgiu na tarde dessa terça-feira a notícia de que o Verdão está tentando atravessar o Botafogo por Savarino, só para resgatar a história. Savarino, ex-atleta do Atlético Mineiro, pertence ao Real Salt Lake e negocia há semanas com o Botafogo, negociação praticamente fechada, pequenos detalhes burocráticos separavam esse acordo. Mas foi o Botafogo quem divulgou que o Palmeiras entrou nas últimas horas na disputa pelo atleta. Foi checar com o Verdão, ninguém confirma o interesse no Savarino, jogador de 27 anos de idade, que dificilmente faria diferença no Alviverde. Só para completar em relação ao Botafogo e ao Real Salt Lake, o Botafogo aposta que a boa relação do Textor, dono do Botafogo, com o clube do Real Salt Lake, e já fizeram algumas operações com o Crystal Palace, um dos outros clubes de John Textor, pode acabar acelerando esse processo. Só para completar sobre o Palmeiras, informação importante. Pela manhã contei para vocês sobre a possibilidade de João Paulo Sampaio se mudar para o Corinthians. O Timão ofereceu ao João Paulo Sampaio uma oferta para ele assumir o departamento de futebol profissional, ou seja, o gerente das categorias de base do Verdão trocaria a base alviverde pelo profissional do Corinthians. Conversei com o João Paulo Sampaio por telefone e a resposta foi de que ele não sai do Palmeiras, deu a palavra a Leila Pereira de que permaneceria. Vale a lembrança de que essa foi a segunda investida do Augusto Melo no representante ou no funcionário palmeirense. A primeira no fim do ano passado para que o João Paulo assumisse a base foi no momento em que a Leila Pereira concedeu ao João Paulo aumento, R$400 mil por mês de salário, além do aumento também da multa rescisória de R$5 milhões. Mas é o seguinte, história desta terça-feira é de que o Botafogo estava praticamente acertado, faltando detalhes burocráticos para contratar o atacante venezuelano Savarino, aquele mesmo que jogou recentemente no Atlético Mineiro, só que o negócio congelou. O negócio ainda não foi sacramentado e, segundo algumas histórias, era porque o Palmeiras tinha trucado a negociação. Tinha entrado forte para cobrir a oferta do Botafogo, para tentar tirar o jogador que hoje faz parte do Real Salt Lake dos Estados Unidos, time lá da MLS, e justamente por isso teria balançado a cabeça do jogador. Mas será que de fato o Palmeiras quer mesmo esse atleta? Um jogador que, inclusive, pelas características, cairia como uma luva naquilo que o técnico Abel Ferreira precisa, porque ele é um ponta que joga muito pelo lado direito. O Palmeiras já vendeu o Arthur, portanto, é uma posição vaga por ali. Pelo menos em termos de análise tática, faria sentido o interesse no Savarino do Palmeiras, inclusive, ó, com números aqui que eu pego pra vocês. Nessa temporada são 11 gols marcados com 4 assistências. Na temporada passada, juntando o Atlético Mineiro, quando ele foi vendido no meio da temporada para o Real Salt Lake, o gloriosíssimo Savarino
7 gols marcados com 4 assistências no time americano, mais 4 gols e 2 assistências no Atlético Mineiro. Quando esteve por lá na temporada completa em 2021, 7 gols com 9 assistências, ou seja, é um jogador híbrido nessas características, né? Um cara que, de fato, se chegasse ao Palmeiras, acha um bom jogador. Não é essa Brastemp toda, mas pelos valores que são colocados no mercado, se o Palmeiras acertasse com o Savarino, acho que seria uma boa. Porém, fui me atentar a respeito dessa história. Fui perguntar para as pessoas das quais eu tenho os contatos lá no Palmeiras se de fato o Savarino é um jogador que ficou próximo ou poderia estar próximo de mudar de acerto, que ele já tinha verbal com o Botafogo, para vir aqui para São Paulo jogar na Sociedade Esportiva Palmeiras. Então vou contar tintim. O Savarino, ele é gerido pelo grupo de empresários que tem como dono, sabem quem? Kia Yorabichan, aquele mesmo que era o CEO da MSI, que há muito tempo esteve no Corinthians, que era um grande personagem, que acabou não dando certo com aquela parceria. Depois ele voltou para a Europa e se tornou um dos caras mais influentes hoje na Premier League. Os jogadores que estão na carta, né, de gestão da empresa do Kia Yorabichan, nomes como Douglas Luiz, como também o Felipe Coutinho, como o William, ponta direito que está no Fulham, todos esses caras mais conhecidos estão na carteira ali do Kia Yorabichan, além, obviamente, do próprio Jefferson Savarino. Mas o que isso tem a ver com essa história? Tem a ver que o Kia Yorabichan, ou os caras que gerem essa empresa, eles têm trâmites muito abertos aqui no Brasil. São caras que captam muitos jogadores na América do Sul para levar, obviamente, para fazer grana na Europa. E esses caras com isso, eles muitas vezes, eles jogam esses nomes para vários clubes, ofertam, oferecem, ligam, falam que tem todas as situações muito bem alinhadas para uma possível negociação, para muitas situações se tornarem mais valorizadas, muitos negócios ganharem peso e, obviamente, eles ganharem com isso, né? Então, esse nome do Savarino foi borrifado no Palmeiras através de agentes ligados, né, a essa empresa gerida pelo Kia Yorabichan e mostraram para o Palmeiras esses números que, se caso o clube tivesse interesse em cobrir, obviamente que eles poderiam facilitar o negócio e mudar de lado, né? Lembrando que o Savarino está verbalmente acertado com o Botafogo. Naquilo que eu apurei, vai ser jogador do Botafogo e o Botafogo vai pagar cerca de 3 milhões de dólares 3 milhões de dólares por 80% desse jogador para vestir a camisa do Fogão em 2024. Então, isso é um lado da história. O outro é que os caras borrifam os clubes para valorizar, para gerar esses chamados leilões e aí sim as negociações inflacionarem em favor deles, né? Quem que vai pagar mais? Será que o Botafogo dá para tirar um turuzinho a mais dos caras? Dá para tirar uma grana a mais? Vamos fazer esse negócio acontecer? Meio que colocar, entre aspas, uma corda no pescoço, isso falando no jargão popular, dentro desse mercado da bola que acontece demais e evidentemente todo mundo sair ganhando. Mas o Palmeiras em nenhum momento fez mesmo qualquer situação, qualquer movimentação para contratar o Savarino. Não é o jogador que o Palmeiras quer para essa vaga do Arthur. O Palmeiras busca um atleta inclusive de uma outra característica. O Savarino é mais ponta, ele é mais agudo. O Palmeiras quer um jogador que atue pelas pontas, mas que saiba jogar na armação das jogadas. Sabe um Scarpa, só que pelo lado direito? É exatamente isso que o Palmeiras quer. Mas segunda-feira ele estará sentado aqui. Segunda-feira. Se ele, né? Tudo acontecendo como previsto. Tudo é o que tudo indica. É mesmo? Antes do Abel? Antes do Abel. E o Rick faz a pergunta de $1 milhão. O Palmeiras atravessou a negociação do Caio Paulista ou o São Paulo que deu a mancada? As duas coisas, né? Quer dizer, mancada do São Paulo, não sei. Falou, tentei negociar, não tenho dinheiro. São Paulo foi inocente, ingênuo, né? Vamos dizer assim. Porque, na verdade, o jogador, para explicar, o jogador não pertencia somente ao Fluminense, né? Isso. 50% Fluminense, 50% Tombense / o clube do Eduardo Duran, que é seu empresário. E aí a negociação com o Fluminense era uma, só que tinha que ter sido também pactuada com... agora sim, né? Acho que tem uma questão aí que ficou... Talvez tenha sido o epílogo da relação da lua de mel Casares e Leila Pereira.
essa situação. Então, vocês acham? Não em termos institucionais, mas em termos de parceria, tá? Nunca mais. Você acha? Allianz Parque para um, Morumbi para outro, acabou. Acabou. Sim, e acho que, claro. E porque, assim, uma coisa, quando você tem uma situação dessa, é assim, olha, o empresário tá oferecendo o jogador para mim. Vou comprar, beleza? É assim que funciona. Então, assim, né? Quando o São Paulo foi... Vocês estão na jogada? Sim, já contratamos o jogador, né? Quando o São Paulo chegou quando o São Paulo foi ao Palmeiras, estamos sim. Vocês estão na jogada? Estiveram, já contratamos. Exato. Vocês vão comprar? Já compramos. Vocês vão comprar? Então, essa harmonia, etc e tal, né? Que esse ano não vai rolar, né? É mesmo? Eu não imaginava que fosse desse jeito. Não vai rolar, pode ficar tranquilo. O São Paulo já começou a jogar na Vila Belmiro em vez do Allianz Parque e tal, o Palmeiras começou a ver Barueri e tal, essas coisas, né? Vai ter o duelo entre os dois na Supercopa. Em algum momento vai ter, em algum lugar. Agora, em dezembro, né? Favorito é o Mineirão pro do dia 3. Agora é o Mineirão, tá na jogada. As torcidas organizadas dos dois times fizeram reunião ontem em São Paulo para firmar um pacto pela paz para esse jogo. Não existe um jogo entre essas duas torcidas, entre esses dois times, com as duas torcidas, há muito tempo. Então, em qualquer lugar é problema. Lembrando que em Minas... É pior. É pior porque o Palmeiras tem uma parceria umbilical com o Atlético em termos de torcida, o São Paulo umbilical com o Cruzeiro, então envolve outras questões. Então, o Atlético e o Cruzeiro deu o que deu. Sim. Exatamente. O estádio do Atlético. Então, tem gênios marcarem para o Mineirão, né? Eu acho que talvez um dos lugares mais... preocupantes. Nesse aspecto, sendo confirmado. Dando uma de advogado do diabo. Mas tudo bem, se não for o Mineirão, vai ser aonde? O Maracanã o Flamengo não quer, porque vai jogar 2 dias depois, não é isso? Não tem um papo desse? Não, mas não tem. Tô rindo, né? Tem. Então. Não, tem E a estreia é a quinta rodada, exatamente quando o Flamengo precisa começar a jogar com o time titular. A CBF fazer, ou ela acaba com esse negócio de Supercopa, ou ela acha um lugar para os caras jogarem. Em Brasília, todo ano, por exemplo, tá lá o Mané Garrincha, ninguém usa pra nada, fica lá o ano inteiro o estádio. As primeiras 3 edições... Pantanal lá, que tem show de sertanejo, sei lá, né? Teve um jogo lá, né? O Galo e Flamengo foi em Cuiabá. Né? Todas essas opções, as duas torcidas são muito fortes, né? No Centro-Oeste, muito fortes as duas torcidas. Acho que em Brasília era o melhor Brasília lugar. São muito fortes. Mané Garrincha. Estádio grande, acho que comportado. É o maior estádio, né? Pô, no Pantanal lá, porque não pode ser? Eu acho um deslocamento muito grande para as torcidas. Tem uma questão no começo. Cara, agora o negócio já foi pro vinagre mesmo, onde quer que seja. Eu vou, por livre e espontânea vontade, ampliar uma apuração que só tem a ver com o Rio de Janeiro. Quando isso foi falado no ano passado, da possibilidade de ser no Rio de Janeiro, a polícia do Rio de Janeiro falou, não, vocês vão vir brigar aqui. Porque a Polícia Rodoviária Federal não tem 2 caminhos para chegar ao Rio de Janeiro. Você sai de São Paulo, pega a Dutra para chegar no Rio de Janeiro. Ou você vai obrigar uma torcida a ir de ponte aérea. Não tem como. O mapa Fernão Dias, Belo Horizonte é a mesma coisa. Então existe uma preocupação da Polícia Rodoviária Federal. Como é que você vai fazer? Lembra quando o Palmeiras e o Flamengo foram jogar em Montevidéu? Tinha que chegar um dia antes uma torcida, 5 dias outro. Quem não foi de avião. Diferentes, né? Mas pro Rio de Janeiro, a não ser que você obrigue alguém pela Rio Santos. Tem como. Aí você vai tirar todo mundo do litoral. Não tem como. Você vai. Então existe uma preocupação da logística, ainda que são times que têm torcida no Brasil inteiro, existe uma preocupação porque as organizadas se movimentam, né? E é elas que dão problema. Desse ponto de vista. Então, eu estou falando sobre o Rio de Janeiro, porque eu imagino que Belo Horizonte vai ter a mesma questão, Brasília um pouco menos, porque você consegue chegar até Goiás de jeitos diferentes, depois não. Você tem que ir pelo mesmo... Curiosamente, quem levou a ideia do Maracanã à CBF foram os presidentes de São Paulo e Palmeiras antes do Caio Paulista. Onde eles ainda estavam amiguinhos. Depois do Caio Paulista, ninguém foi junto a nenhum lugar. Então tá lá, agora com a volta do Edinaldo. Então o CBF... Agora os senhores da FIFA que foram lá vão ajudar. Isso. Todo mundo falou, não, os caras da FIFA vão chegar aqui, vão botar ordem na casa. Os caras chegaram e falaram, Edinaldo... Tá ótimo, tá tudo bem, eleito pelo futebol brasileiro, Edinaldo, meus parabéns. O Francisco Formaggio aqui fala assim, Marília, o Hendrick não é importante como foi o Suárez para o Grêmio. Vai fazer falta, mas não comprometerá o time. Não concordo.
Nem eu. Soares no Grêmio ou Acho que o Soares foi Endrick muito no Palmeiras? importante. Tudo bem. E o Endrick foi muito importante. O Endrick é resultar... O título do Palmeiras é construído do dia 22 de outubro até o dia 6 de dezembro. Principalmente com a derrocada do Botafogo. O Palmeiras podia ter feito a mesma coisa entre o dia 22 de outubro e o dia 6 de dezembro. Se o Botafogo tivesse ganhado meio jogo, não é meio. É isso. Não, meio jogo ele ganhou do Palmeiras, 3-0. Depois Isso, não, ele ganhou o jogo inteiro. Então foi construído nesse momento pelo Endrick. É bem curioso, eu adoro essas comparações, porque, claro, carreira internacional consagrada, já na fase derradeira da carreira, o outro começando, baita potencial e tudo mais. Mas quando a gente entra nessas comparações, é sempre assim, o Endrick só deu certo, engrenou no final do Brasileiro por causa do Abel. Por causa do Abel? Muita gente, muito palmeirense fala, né? Mas não. E aí a gente sempre coloca aqui, e por que o Abel não colocou antes, né? Então, né? E o Soares, ele deu certo no Grêmio, apesar do Renato. É uma falácia isso. Apesar do Renato? Não falam assim? Aí não. E o papel do Renato? O Renato não, e o papel do Renato no fico do Soares? Do fico do Soares, no time jogar em função do Soares, na utilização do Soares praticamente em todas as partidas interessantes, fora do sintético, fora das viagens. É como se um técnico fizesse tudo e o outro fosse um fantoche. O Renato foi muito importante na temporada do Soares. Agora, eu entendo a comparação. O Grêmio dependia muito mais de um jogador do que o Palmeiras depende de um jogador. O coletivo do Palmeiras é muito mais forte que o do Grêmio. Eu entendo essa colocação e concordo. Agora, que o Wender vai fazer falta. Não tem como. E aí, Raí? Eu concordo. O Palmeiras tem um time mais bem estruturado, né? Um coletivo mais bem estruturado. Eu acho que a ausência do Endrick talvez vai fazer menos falta do que a do Soares no Grêmio, justamente por essa questão. O Grêmio acho que tem mais problemas. O Grêmio teve uma das piores defesas do Campeonato Brasileiro do ano passado e não está se movimentando muito na direção de ajustar isso no sentido de peças, né? Os jogadores que estavam no ano passado seguirão para essa temporada. Reinaldo, Kahneman, Bruno... Só o Bruno Alves foi para o Cuiabá, né? Só o Bruno Alves que saiu, né? Então, acho que esse é um problema que o Grêmio vai ter que resolver para esse ano. Então, nesse sentido, a ausência do Soares vai ter um impacto muito grande, né? Você está falando de um cara que foi o artilheiro do campeonato, um dos jogadores com mais passes para gols também. Ele participou de uns 30, 35 gols no Campeonato Brasileiro. Se você tirar isso da conta do Grêmio, o Grêmio ia terminar o campeonato em 8º. Eu acho que o Abel tem mais soluções do que o Renato para arrumar o time sem o Endrick, do que o Renato sem o Soares. Acho que vai ser um desafio maior para o técnico do Grêmio do que para o técnico do Palmeiras. Boa discussão essa. O DJ Henry fala o seguinte, aqui em Belém está forte o boato de que a final da Supercopa será aqui no Mangueirão. Se tiver um show aí do DJ Henry, a gente já vai também, né? Pode fazer a abertura, né? Então, vamos lá. É fresco lá, né? Exatamente. Porque... E agora voltou o papo do Mineirão. Eu acabei de ouvir aqui no ponto que estão para confirmar. Porque Palmeiras e São Paulo... Estou esperando a assinatura do Edinaldo. Porque Palmeiras e São Paulo queriam jogar no Maracanã, porque o jogo acontece no meio da temporada paulista, o deslocamento seria mínimo, é como se tivesse um jogo do Paulista um pouco mais distante. No Maracanã. Quanto mais distante for, mais compromete o início da temporada dos dois. Claro. Acho Belém legal, o Mangueirão é ótimo. É mesmo. Acho sensacional. Se for qualquer lugar, por exemplo, do Norte ou do Nordeste, vai dar público. Se for no Amazonas, vai dar público. Agora, para os times, para os técnicos, para os jogadores que recém começaram a temporada, é um desgaste grande. Lembra quando tinha a ideia dos Estados Unidos? Isso aqui a gente não ia deixar, certo? Mas, é isso. Né? Mas chegou ao ponto de a gente... porque não dá para conviver as duas torcidas, era essa a situação. Isso está posto desde que o Palmeiras levantou o troféu do Brasileiro e seria o jogo Palmeiras e São Paulo. Mas até agora, cara. Solução. Eles têm uma dificuldade. Tinha o Edinaldo, saiu o Edinaldo, volta o Edinaldo. E o cara não crava o lugar do jogo. Só uma pergunta: se as duas torcidas fizeram um pacto. Exato. Faz em São Paulo. Eles não vão brigar. Mas São Paulo não pode. Faz em Ribeirão Preto. Mas não pode.
Não, mas eu tô falando, por que o pacto... Eu fico pensando para quem mora em outro estado. E que vai acontecer, por exemplo, a gente acabou de ver, né, com todo respeito, muito legal a final da Libertadores. Mais ou menos, né? Foi uma semana de carnificina no Rio de Janeiro, entre argentinos. Você não vai obrigar o São Paulino a chegar no sábado à tarde, o palmeirense chegar no sábado à noite pro jogo que vai ser domingo. Né? Você vai... As torcidas vão acabar convivendo em algum lugar, certo? Se eles estão dispostos, nossa, né? Fizeram uma promessa de Réveillon, pularam 7 contos. E esse dia eles não vão brigar? Não dá para fazer no estado do Palmeiras, não dá para fazer no estádio do São Paulo, não dá para fazer no estado do Corinthians, faz em Ribeirão Preto, em Presidente Prudente, no Pacaembu. Só que não é. Tem campo. Não é mais fácil. Em tese, estão falando que vai ter final da Copinha no Pacaembu. Não, mas em tese, você consegue o policiamento por 6 horas para que eles realmente não queiram brigar, do que por um final de semana inteiro. Sim, o que acontece é o seguinte, em São Paulo não pode por uma questão política. Então, mas a política a gente resolve. O Ministério Público e vários políticos se elegeram em função da bandeira da torcida única no estado de São Paulo. Vários, aliás, né? Vários. Tem uma dinastia. Isso. Então, a bandeira da torcida única é uma bandeira política em São Paulo. Sim. Não ter 2 torcidas é uma bandeira que eles se orgulham, se ostentam e capitalizam sendo eleitos por conta disso. Perfeito. Então, em São Paulo não tem essa condição. Não basta só as torcidas se entenderem, os clubes e o policiamento. O Ministério Público não quer. A Assembleia Legislativa não quer. A Câmara dos Vereadores não quer. Então, é uma questão que vai além, né, do bom senso. Não, só estou dizendo que assim... claro. As torcidas se reuniram ontem. E? Sim. Por que elas não se reúnem toda semana, então? Para a gente poder ter uma vida um pouco mais normal. Rafael Dantas aqui. Boa tarde. Esses jogos da Supercopa já deveriam ser pré-definidos todos os anos em Brasília, foi o que o Raí falou. Aí acabaria com essa zona toda. Um estádio grande no meio do país que não é usado para nada. Sabe quando deveria ser o jogo da Supercopa? Deveria ser na data FIFA de março. É quando deveria acontecer esse jogo. Que é um pouco antes de começar o Campeonato Brasileiro. Você tira o peso se tiver jogador convocado. Fala, tá vendo? É uma festa, é um jogo no meio, aí, enquanto a seleção está treinando. É antes do Brasileirão, é antes estadual. Não precisa ser agora que você vai ter. Começa o Campeonato Estadual, asterisco. Aí, já falei aqui, vou repetir. A possibilidade do jogo do São Paulo e do Palmeiras na sequência é enfiar o jogo do São Paulo na semana do Clássico com o Santos e o jogo do Palmeiras na semana do Clássico com o Corinthians. Você não atrapalha essa semana. Não que o Campeonato Paulista tenha grandes... Sendo que o jogo que precede o Clássico no Paulista é São Paulo, Corinthians e São Paulo e Palmeiras e Bragantino. Sabe, não custa ter um pouco de... Clubes, olha, pode ser que o Endrick seja convocado. Bom, o Endrick já está convocado, ele já vai desfalcar o Palmeiras de qualquer forma, certo? Sim. Olha, talvez não tenha Arboleda, porque data FIFA, talvez o Equador tenha algum amistoso para fazer. Vocês não querem fazer em março? Faz ali. Não tem nenhum jogo no Brasil, vai ser só esse jogo. Não tem jogo da Seleção Brasileira no domingo. Não, mas os caras querem, assim, é impressionante como não conseguem. Bom, então a informação é que o CBF não está assinado, falta o Edinaldo Falta só lá. assinar. Falta só assinar o Edinaldo. Globoesporte.com agora. Encaminhando o acerto para que seja no Mineirão, a final, a Supercopa. Todos de avião, por favor. E o Danilo Pérez fala que Minas é o pior lugar do mundo para esse jogo. Bem provável de não ter nenhuma briga entre Independente e Mancha e ter várias brigas entre máfia e galoucura, as torcidas do Galo e do Atlético. Vez que teve Palmeiras... Não basta um pacto entre as torcidas de São Paulo, sendo que as aliadas não têm esse pacto. Lembra? Torcida do Palmeiras e do Cruzeiro na Fernão Dias? E o pacto nesses casos, assim, você matou 2 mil, da próxima mato 3, aí fica sobrando 1, aí você mata 1. Olha... Bom, só para finalizar o assunto Palmeiras, tem a venda do Arthur, né? Bela venda. Bela venda. Não? O negócio do Zenit, eu desconfio. Sabe o que a Leila fala? Documento? Eu quero ver documento. Zenit não... Então, tá no time certo. É justamente o Palmeiras. O Palmeiras, em tese, está falando que quer ter todas as garantias bancárias, tal, não sei o que lá. O negócio com o Zenit... Mas assim, porque eles são estranhos, né? É claro. Então são negócios muito bizarros. Né? Agora o Robert Renan tá no Inter. Agora vai o Nino para lá. Aí o Duqueiroz está voltando. Cara, aquilo lá... Mas é uma boa... Eu não... Desculpa, mas eu... São 15 milhões de euros. O Palmeiras comprou por 8 e vendeu por 15. O Palmeiras desse montante... Ele comprou de quem? Ficar com 90%. Comprou do Braga. Comprou do Bragantino por 8. Tinha vendido para o Bragantino, comprou do Bragantino. Tinha vendido o Bragantino, comprou, pagou mais caro
Pagou mais caro do que vendeu. Lá, e agora está vendendo por muito mais. Por 15. Em tese é um negócio da China envolvendo o jogador. Desses 15, o Palmeiras tem 90%. 10% fica com o Bragantino. Entendi. É um negócio... Tem esse aspecto que o Arnaldo falou que é importante. São coisas... Os negócios Cara, é uma coisa... pega todos os negócios do Zenit com clubes brasileiros desde o ano retrasado. É que eles compram muito caro e depois eles vendem um ano depois, 6 meses. É bizarro. Yuri Alberto, Robert Renan agora. Então o negócio é vender para esses caras. Não tinha a proposta lá do Beraldo? O Beraldo quer jogar onde? No Zenit ou no Paris Saint-Germain? Não, óbvio. Eu prefiro no Paris Saint-Germain. Aliás, já está jogando. O cara é muito mais seguro. Eu acho que o Nino é uma roubada, por exemplo. Uma baita roubada. A não ser que tenha uma garantia que o cara... Nino é zagueiro da seleção brasileira. Quer dizer, não vai ser mais, né? Sem o Diniz não vai ser mais. Mas... zagueiro da seleção brasileira. Vai jogar no Zenit? A única coisa boa é que a cidade é muito bonita, mas nesse momento, além de tudo, não sei se as pessoas se lembram, a gente esquece rápido. Tem uma guerra. Guerra rolando. Os times da Rússia estão todos punidos pela UEFA. Não os Era uma das questões para o Arthur acertar, né? Alguém convenceu, tentaram convencer o Arthur, porque o Arthur ficou até o final meio... Não sei se eu quero ir. Esportivamente... Ele foi vendido por 6, recomprado por 8 e vendido por 15. Faz um pouquinho de frio também. Eu não sei se hoje, esportivamente, é um bom negócio. Já foi em algum momento, né? Porque o Zenit jogava Champions e tal, tinha ali um atrativo. Hoje, os clubes russos nem fazem mais negócios com os clubes do resto da Europa, né? Sim, tem um embargo. Tem um embargo, por causa da guerra. Então, acho que do ponto de vista financeiro, se o negócio for quente mesmo, é uma bela venda. Mas é a ver se o Palmeiras vai receber, de fato, esse dinheiro todo, 90% do negócio, se receber. 70 milhões de reais é um belo de um... Os balanços estarão animados em abril. Todo mundo, esse dinheiro do ano que vem, só ninguém vai ver nada agora. Não vai ver nada. Então, o balanço de daqui a 2 anos vai ser uma loucura, hein? E também tinha um embate aí entre ele e o Abel, porque o Abel queria usar ele de 10 nessa função aí do Veiga, e ele não queria jogar nessa posição. Houve ali um desgaste também e 10, também agilizou um pouco a venda. Ele jogou como ponta a carreira toda. No começo do ano... Chegou a jogar no começo do ano, o Caixinha escalou ele como 10 um pouco antes de sair. E ele chegou a dar uma entrevista no Campeonato Paulista falando um pouco sobre isso, que ele não gostava de jogar nessa posição mais central, não era a dele. Ele gostava de jogar na ponta direita. E o Abel tentou também convencer ele. Ele estreia nessa função no Palmeiras e Bolívar, lá na altitude. O Palmeiras jogou com o time reserva. O Arthur jogou de 10 naquele dia. E o Abel estava tentando convencer ele a ser esse cara e tal, e ele não quis, não quero jogar nessa posição. Minha posição é do lado, é de ponta. Isso também foi falando que foi isso que fez o Palmeiras vender o Arthur. Mas esse foi um dos elementos também. Grana à parte, que é uma baita grana, negócio como dicionário da China, você comprar por 8 e vender por 15, vai fazer falta pro Palmeiras? Esse foi um jogador que foi... marcado pelo momento ruim do Palmeiras na temporada. Na verdade, é a contusão do Dudu, que transfere o Arthur para a esquerda e é um momento que o Palmeiras não se encontra. Ele já tinha perdido a posição do lado que ele gosta de jogar, que é o lado direito, é verdade, mas ele é alçado. O Abel tenta fazê-lo, esse substituto do Dudu, e a coisa não anda. Jogos contra o Boca. Mas antes disso, sim, né? Sim. Ele fica um mês tentando, 9 jogos... Não funciona, ele volta para o banco, assim, além de tudo, nesse momento, os 3 jogadores que a gente falou sobre o Palmeiras são 3 jogadores que, o Jailson já se havia desistido dele, não é um jogador que estava, assim, mesmo quando necessário, não era ele que era colocado para jogar. O Kevin é dessas promessas que o Palmeiras abre mão antes de tentar acontecer alguma coisa, talvez com o Estevão faça diferente. Esse é um moleque que pode ter... É um bom jogador, muito bom jogador, mas é muito novo. Muito novo, mas pode... Tem pinta de diferente. Estreou no final do campeonato e tal. E o Arthur é uma venda de um jogador fora, como diz o Arnaldo, fora do normal, pela idade, por nem ser um jogador titular. Então, eu acho que não sente muito. Eu acho só que a gente está pensando... O Palmeiras deveria estar pensando no que o Palmeiras sofreu no ano passado e não no que o Palmeiras vai passar nesse começo de ano. É difícil mesmo você administrar, para quem não gosta, administrar um elenco grande no Campeonato Paulista deve ser péssimo. Ele não gosta nem não gosta nem no Campeonato Brasileiro, imagina agora que é um campeonato espaçado, com 15 dias de folga em março de novo, que é a data FIFA e tal. Então eu acho que fica uma sensação de que tá bom. O ano passado não ficou bom.
E também, obviamente, que ninguém prevê lesão e o Palmeiras faz aquele trabalho para evitar lesões, mas elas acontecem. Então, no ano passado, quase custou o Campeonato Brasileiro. Não custou, porque o Botafogo colaborou. E o Gerlan Santos fala o seguinte aqui: o Arnaldo não quer perder essa queda de braço nunca da compra do Arthur pelo Palmeiras. Um negócio Amigo, foi um excelente negócio. Se conforme, ele diz. Cara... Gerlan é o nome dele. Mas a questão não é sobre o negócio do Arthur especificamente, sobre o clube que o está comprando. Eu desconfio. Se fosse o Wellington Rato indo para o Zenit, ele teria a mesma desconfiança. Exatamente, isso mesmo. Sei. Acabei de falar do Mas ele Nino. não dá mesmo abraço a torcer. Não. Ele tem razão. Agora, o caso do Arthur, como os dois explicaram aqui, o aproveitamento de jogador imprescindível, a reserva da reserva, num período muito curto. Muito curto. É estranho. Sim. A oscilação não, mas passa pelo que a Marília falou. Tentaram colocar o cara do outro lado do campo, meia, não sei o quê, não é o cara, né? Também tem isso, né? Mas talvez seja essa a decepção do Abel, porque o Abel gosta justamente de jogador que possa fazer... Não foi um cara versátil. Quando ele precisou, né, da Também versatilidade. tem uma coisa que é difícil de mensurar e que aconteceu com o Endrick em 2 oportunidades, mas o Endrick é um fora de série, é o Arthur ter manifestado não estar contente. Quando o Endrick falou que não estava feliz, ou que o Endrick no começo do ano passado, no outro ano falou que queria jogar, uma vez ele foi mandado para Disney, na outra vez ele foi, não, ele pode falar o que ele quiser, não sei o quê. No caso do Arthur não teve tanta repercussão, mas também tem uma manifestação pública, teve do Dudu lá atrás, teve uma manifestação para falar de uma forma muito elegante até do Arthur lá, acho que logo depois do jogo contra o Boca, como se ele fosse culpado pelo que está acontecendo, porque o time não joga, até a pergunta do Massini, eu durmo com os meus pensamentos, eu durmo na minha cama, mas ficou no Arthur, tá vendo? Depois que depois que mudou, o time melhorou. Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram aí as notícias do Palmeiras de hoje. Pessoal, falando do início do vídeo, pessoal, é só no vídeo da manhã que eu falo uns 2, 3 minutos. Durante o dia, não. Durante o dia é 1 minuto, rápido, já solto o vídeo. Eu tenho outros canais também, pessoal. Canal do Palmeiras Futebol Verde React, se inscreve aí. Tem outro também, Golaço Brasil. Golaço Brasil é muito bom, canal do Palmeiras que eu tenho. E o outro... Palestra Futebol. São os 4 canais do Palmeiras que eu tenho hoje. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Futebol Total Oficial.